Eu não lembro exatamente quando comecei a sonhar com o Egito. Talvez tenha sido na primeira vez que vi uma foto do grande deserto num livro de história antiga, ou em uma daquelas tardes em que minha mãe, percebendo meu interesse por coisas antigas, me deixava escolher o que assistir na televisão. Eu sempre insistia em documentários sobre civilizações perdidas, enquanto outras crianças se distraíam com brinquedos e jogos. Para elas, o mundo era o que estava diante dos olhos. Para mim, o fascínio estava em desenterrar os mistérios do passado. As pirâmides, as tumbas e os deuses egípcios pareciam vivos, me observando através dos livros e das telas. Os anos passaram, mas aquele fascínio só cresceu. Quando cheguei à universidade, decidi estudar arqueologia, não por influência de alguém ou motivação prática, mas porque sentia que era um chamado. O Antigo Egito parecia me atrair, como um ímã misterioso, algo que eu mal podia compreender. Não era uma simples curiosidade, era um desejo avassalador de explorar o desconhecido, de pisar na areia que encobriu segredos por milhares de anos. Em cada momento de estudo, eu direcionava minha carreira para um objetivo claro: desvendar os mistérios que o deserto egípcio guardava. Durante mais de uma década, minha vida foi dedicada à arqueologia. Trabalhei em escavações pela América Latina, descobrindo culturas milenares e entendendo mais sobre nosso próprio passado. Cada escavação, cada artefato, cada fragmento encontrado era uma peça do quebra-cabeça humano. Contudo, o Egito continuava sendo um sonho à parte, uma meta quase inalcançável, como um farol distante me guiando a quilômetros de onde eu estava. Sentia uma conexão inexplicável com aquelas terras, e em meus estudos sempre buscava pistas que pudessem me levar para lá. Foi em uma noite chuvosa em São Paulo que minha vida mudou de rumo. Estava examinando documentos numa pequena biblioteca, perdido em um trabalho de pesquisa aparentemente sem importância, quando encontrei um volume esquecido, empoeirado e marcado pelo tempo. O título, gravado de forma quase apagada, era intrigante, mas o que mais me chamou a atenção foi o nome do autor, Dr. Osman Abu al-Futuh. Imediatamente lembrei-me de um artigo que havia lido sobre ele. Dr. Osman era um professor e egiptólogo egípcio que havia realizado pesquisas revolucionárias nos anos 70, mas desaparecera de forma misteriosa no meio de uma de suas expedições. Poucos sabiam o que realmente havia acontecido com ele, e as teorias de conspiração rodeavam seu nome. Em meu círculo acadêmico, ele era visto como uma lenda, um homem que alegava ter encontrado pistas sobre uma cidade esquecida dos mortos, um lugar que, segundo ele, abrigava segredos nunca antes revelados. Segurei o livro como se fosse um artefato valioso, precioso. Ao folheá-lo, percebi que se tratava de um diário, com notas fragmentadas e páginas preenchidas com inscrições que eu mal podia compreender. As anotações estavam quase sempre em árabe, mas algumas partes, mais confusas, pareciam escritas às pressas em inglês. A cada página, um novo vislumbre das crenças e descobertas do Dr. Osman surgia. A narrativa era desconexa, como se ele estivesse descrevendo uma série de visões aterrorizantes. O nome Cidade dos Mortos aparecia com frequência, e as descrições eram quase sobrenaturais. Um local sombrio, selado por milênios sob o deserto egípcio, guardado por forças desconhecidas. Enquanto lia, uma sensação de pavor se misturava à minha excitação. Nas páginas seguintes, Dr. Osman mencionava um portal escondido que, segundo ele, conectava o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Para alguém como eu, um cético que via a arqueologia com olhos puramente científicos, aquela descrição soava improvável, até absurda. Mas havia algo na forma como ele narrava, uma convicção assustadora que fez com que eu questionasse minha própria descrença.
Quando terminei de ler, eu estava fascinado e inquieto. As palavras de Dr. Osman haviam plantado algo dentro de mim, uma semente de dúvida, uma ânsia insaciável de encontrar a tal cidade dos mortos. Suas últimas anotações revelavam uma súplica para que ninguém jamais tentasse continuar sua busca, mas não consegui tirar aquilo da cabeça. Dias se passaram e eu ficava obcecado pelo manuscrito, imaginando como alguém poderia esconder algo tão monumental sob as areias do Egito. Eu sabia que precisava ir. A lógica e a ciência me diziam que aquele homem provavelmente enlouqueceu, ou pior ainda, fabricou uma farsa que alimentou os mitos sobre ele. No entanto, algo no fundo do meu ser me dizia o contrário. Eu não conseguiria paz até ver com meus próprios olhos o que ele descrevia. E se houvesse uma mínima chance de descobrir uma cidade perdida? E se, de fato, houvesse segredos ali enterrados, esperando para serem revelados? Com um entusiasmo que beirava a loucura, comprei minha passagem. O destino era o Egito, mais especificamente, as redondezas do Planalto de Gizé. Eu não sabia o que encontraria, ou mesmo se encontraria algo, mas sentia que estava pronto para enfrentar qualquer perigo, qualquer coisa que aquela terra antiga guardava para mim. Crescer no Brasil, entre montanhas e florestas tropicais, era algo incomparável ao vasto deserto do Saara e à antiguidade das pirâmides egípcias. Talvez fosse essa distância, esse contraste extremo, que fez com que o Egito parecesse tão sobrenatural para mim. Eu nasci e cresci numa família simples, onde a arqueologia era uma ideia distante, quase utópica. Meus pais, professores, foram os primeiros a notarem meu fascínio pelas civilizações antigas. Diziam que, ao contrário dos outros meninos, que colecionavam bolas de gude e figurinhas, eu passava horas estudando as civilizações dos livros da pequena biblioteca do bairro. Com o tempo, aquela curiosidade infantil se tornou uma obsessão. Enquanto crescia, comecei a devorar livros sobre arqueologia e história, explorando cada detalhe das grandes civilizações antigas. Acredito que, de certa forma, eu era movido pela ideia de entender como essas civilizações moldaram o mundo moderno. Mas mais do que isso, eu queria descobrir algo que ainda não tivesse sido revelado. O Egito era, acima de tudo, meu objetivo final. Um lugar cheio de mistérios, enigmas e uma espiritualidade que parecia ultrapassar os limites do tempo. Assim, com o manuscrito guardado na bagagem e uma inquietação no peito, parti rumo ao Egito. Eu estava prestes a encarar o maior mistério da minha vida, um segredo enterrado sob o deserto que poderia me transformar para sempre ou consumir minha própria sanidade. A sensação de pousar no Cairo era como entrar em outra dimensão. Ao descer do avião, fui envolvido por um calor árido e abafado, o aroma de especiarias no ar e a mistura caótica de vozes em diferentes línguas. Ao redor, via a cultura egípcia antiga e moderna convivendo em uma harmonia vibrante. Eu estava tão perto da realização de um sonho antigo que me sentia inquieto, como se o destino me aguardasse logo ali, além das ruas e bazares do Cairo. O táxi me levou por um labirinto de ruas estreitas, iluminadas pelo sol poente que tingia a cidade com tons dourados e laranja. Havia algo no ar que pulsava como uma energia invisível. Eu me sentia como uma peça pequena em uma tapeçaria muito maior, algo que ultrapassava minha própria compreensão. Quando finalmente chegamos ao hotel, me dei conta de que aquele lugar exalava uma história viva e ao mesmo tempo sombria, como se guardasse segredos que ninguém ousava desvendar. No saguão do hotel, fui recebido por uma figura que me observava com uma expressão curiosa e desconfiada. Era Ibrahim, meu guia. Ele era um homem de poucas palavras, com olhos penetrantes e um semblante fechado, quase sombrio.
Eu o havia contratado por recomendação de um colega que mencionou que Ibrahim conhecia as lendas e histórias antigas do Egito e, mais importante, sabia os locais secretos onde arqueólogos raramente se aventuravam. Ele era reservado, mas eu tinha a impressão de que ele sabia muito mais do que deixava transparecer. Depois de um rápido cumprimento, Ibrahim me conduziu até uma sala privada do hotel, onde outra pessoa já nos aguardava. Ela se apresentou como Leila Osman, e eu imediatamente senti a conexão. O sobrenome era o mesmo do Dr. Osman. Ela era uma jovem egiptóloga, neta do próprio Dr. Osman, e revelou que também estava buscando respostas sobre o que acontecera ao avô. A expressão de Leila era determinada, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos, uma dor que só pode ser compreendida por alguém que perdeu alguém querido em circunstâncias misteriosas. Soube que você encontrou o manuscrito de meu avô. Ela começou olhando diretamente para mim com intensidade. Esse manuscrito, essas palavras, são tudo o que temos dele. E eu preciso entender o que realmente aconteceu. Leila me contou que cresceu ouvindo as histórias do avô, um homem de grande inteligência e coragem que se dedicou à arqueologia até o final de seus dias. Sua família guardava poucas lembranças dele, além de um baú antigo cheio de anotações e fotografias antigas. Mas o desaparecimento dele sempre a atormentou, especialmente por conta das lendas que rodeavam a expedição de 1970 e o mistério da Cidade dos Mortos. Ela fez uma pausa e Ibrahim aproveitou o silêncio para se aproximar de mim. Você entende que isso não é uma busca comum? A Cidade dos Mortos não é um lugar para os vivos. Muitos acreditam que ela é protegida pelos deuses ou por algo muito mais antigo e sombrio. Houve um momento de tensão no ar. Leila, porém, estava tão determinada quanto eu a continuar a investigação, apesar dos avisos. Ela sabia que o manuscrito do avô mencionava a Grande Pirâmide como ponto de partida, um local onde ele teria descoberto a entrada para o desconhecido. Decidimos então que nossa primeira parada seria ali, no coração do complexo de Gizé. Partimos ao amanhecer, atravessando as ruas ainda meio adormecidas da cidade. A expectativa estava estampada no rosto de cada um de nós, embora o medo também fosse visível. Leila estudava um antigo mapa feito por seu avô, que mencionava um túnel secreto sob a pirâmide, uma passagem que conectava o plano terreno a algo que ele chamava de Terra dos Esquecidos. À medida que o sol surgia no horizonte, revelando o imenso planalto de Gizé, fui tomado por um misto de reverência e medo. As pirâmides erguiam-se diante de nós, tão imponentes e desafiadoras quanto eu imaginava. Sabia que por trás de cada pedra havia uma história, um segredo, mas acima de tudo, aquelas pirâmides pareciam guardar algo antigo, algo que pulsava nas sombras. Ibrahim, sempre sério, caminhava ao nosso lado com um olhar sombrio. Antes de adentrarmos a pirâmide, ele sussurrou: Dizem que este lugar nunca foi feito para os homens. A Cidade dos Mortos está mais próxima de nós do que imaginamos. E aqueles que ousam entrar podem nunca retornar. A advertência me causou um arrepio, mas Leila e eu seguimos em frente. A entrada estava isolada do público e guardada por uma pesada porta de pedra que Ibrahim habilmente abriu. Entramos e a escuridão nos envolveu. Acendemos nossas lanternas, mas a luz era devorada pela escuridão densa do túnel. À medida que avançávamos, percebi que os túneis pareciam se estender como veias de um corpo imenso e antigo. O silêncio era absoluto e o único som que ouvíamos era o eco de nossos passos e o ocasional arranhar da areia que se movia ao nosso redor. As paredes eram cobertas por hieróglifos, alguns familiares, mas outros eram diferentes. Pareciam contar histórias esquecidas, uma linguagem que parecia pertencer a um tempo anterior ao tempo. Enquanto nos aprofundávamos,
Leila começou a traduzir os hieróglifos em voz baixa, murmurando frases sobre eternidade e o ciclo da vida e morte. À medida que avançávamos, as inscrições se tornavam mais detalhadas e sombrias, mencionando algo sobre uma porta final que conectava o mundo dos vivos ao dos mortos. Foi então que uma inscrição em especial chamou nossa atenção. Estava esculpida em uma pedra isolada, quase como um aviso final. Leila murmurou enquanto lia. Aquele que ousar seguir além deste ponto verá o que não foi feito para os olhos dos vivos. A cidade dos mortos guarda os segredos do passado e do futuro. Que os deuses tenham piedade de sua alma. Fiquei em silêncio, sentindo o peso das palavras. Olhei para Ibrahim, que fez um leve gesto com a cabeça, indicando que eu ainda poderia desistir. Mas o mistério me atraía como um ímã. Finalmente chegamos a uma porta de pedra esculpida, tão pesada que era difícil imaginar como os antigos egípcios a teriam movido. Ibrahim e eu forçamos a porta e ela se abriu com um gemido profundo, revelando um salão amplo, iluminado por uma estranha luz que parecia vir das próprias paredes, como se fossem feitas de algum tipo de mineral fosforescente. A câmara parecia suspensa no tempo. Lá dentro havia mais inscrições e no centro um pedestal com um objeto coberto por poeira, um artefato que parecia irradiar uma energia estranha, que nos atraía e repelia ao mesmo tempo. Leila se aproximou lentamente do pedestal e retirou a poeira que cobria o artefato. Era um amuleto dourado, um símbolo antigo que eu nunca tinha visto, mas algo me dizia que aquilo era uma chave. Ao segurar o amuleto, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Era como se o amuleto estivesse vivo, pulsando com uma energia misteriosa. De repente, o ar ficou ainda mais pesado. Um murmúrio baixinho começou a ecoar na câmara, um som quase imperceptível, mas que se tornava mais claro a cada segundo. Era uma voz antiga que murmurava palavras em um dialeto que eu não conseguia entender, mas a presença era inconfundível. Leila segurou minha mão, seus olhos arregalados de terror e fascinação. Ibrahim deu um passo para trás, cruzando os braços e sussurrando orações, seu rosto pálido na penumbra. A voz, vinda de um lugar além do tempo, murmurou em um tom cada vez mais audível. Leila tentou traduzir seus lábios trêmulos. Aqueles que procuram os mortos encontrarão um destino pior do que a morte. Olhei para o amuleto em minhas mãos e, de repente, ele pareceu ganhar vida, como se uma força estivesse nos guiando. Sentíamos uma presença quase sufocante na câmara, uma entidade invisível que parecia vigiar nossos movimentos, como se estivesse decidindo se éramos dignos de prosseguir ou não. Em silêncio, trocamos um olhar de determinação. Estávamos prestes a atravessar um ponto sem volta, e ao mesmo tempo que o medo nos consumia, a curiosidade nos impelia a seguir adiante. Afinal, éramos guiados pelo mesmo desejo: desvendar os segredos do passado, custasse o que custasse. A escuridão da pirâmide parecia mais espessa a cada passo que dávamos para dentro dela. A lanterna nas minhas mãos parecia inútil contra a escuridão quase sólida que nos envolvia. O ar estava carregado de uma presença densa e invisível, algo que nenhum de nós ousava mencionar em voz alta, mas que todos sentíamos. Era como se as sombras ao redor tivessem uma vida própria, observando-nos enquanto avançávamos pelo túnel. À medida que descíamos mais fundo, comecei a notar que as paredes se transformavam. Os hieróglifos comuns foram substituídos por símbolos mais complexos e antigos, algo que eu nunca havia visto em nenhuma das minhas pesquisas. Leila caminhava à frente, sua lanterna iluminando os detalhes entalhados nas paredes. Ela parou em um ponto específico, onde o símbolo de Anubis, o deus dos mortos, estava gravado em uma pedra mais escura e desgastada. Este aqui, ele está em uma pose de julgamento. Isso não é comum. Parece uma representação cerimonial,
algo reservado para rituais de passagem. Aquela observação me causou um arrepio. Eu sabia que estávamos nos aproximando de algo importante, mas não podia ignorar a crescente sensação de pavor que dominava o ambiente. Ibrahim, atrás de nós, parecia ainda mais tenso. Ele murmurava preces em árabe, com a voz abafada e trêmula, como se aquelas palavras fossem a única coisa que o mantinha seguro. Mais adiante, Leila encontrou outra inscrição, esta ainda mais perturbadora. Em letras claras, mas diferentes dos hieróglifos tradicionais, estava uma frase gravada com um cuidado quase artístico. Ela leu lentamente, sua voz falhando a cada palavra. Portão das sombras, travessia dos vivos para o domínio dos mortos. O sussurro de sua voz se perdeu no silêncio da câmara, mas a frase ficou ressoando em minha mente. A ideia de que estávamos próximos de um portão para o domínio dos mortos me enchia de uma sensação quase incontrolável de pavor e fascínio. Aquilo não era arqueologia comum. Estávamos cruzando os limites da realidade, de uma forma que eu jamais havia experimentado. Avançamos mais, cada passo parecendo mais pesado que o anterior, até chegarmos a uma câmara maior. Ao entrarmos, o ar ficou denso, quase irrespirável, e percebi que a escuridão ali era ainda mais intensa. O silêncio também mudou. Não era mais apenas ausência de som, mas um silêncio opressivo, que parecia ter sua própria voz, abafando qualquer ruído que tentássemos fazer. No centro da câmara, uma estátua imensa de Osíris nos aguardava, sua face voltada para o chão, mas seus olhos esculpidos pareciam seguir cada movimento nosso. Osíris, o deus da vida após a morte, da ressurreição e do julgamento, parecia ser o guardião daquela câmara secreta. A imagem dele ali, na penumbra, era perturbadora, como se estivesse nos observando não como intrusos, mas como almas que ele estava prestes a julgar. Eu vi Leila se aproximar lentamente, fascinada, e então seus olhos se arregalaram ao notar algo que eu ainda não havia percebido. Atrás da estátua de Osíris, mais inscrições ocupavam a parede, em letras mais antigas, com entalhes que pareciam recém-escavados. É uma advertência, Murmurou ela, como se a voz tivesse sido tomada por um medo súbito. Aqui diz que apenas aqueles que aceitam seu destino podem cruzar. Nesse momento, uma pressão invisível pareceu nos empurrar para trás. Foi como se uma força imaterial nos testasse, sondando nossa determinação. Sentíamos o peso de cada palavra, de cada símbolo, e a câmara parecia cada vez mais uma espécie de tribunal divino, onde cada um de nossos pensamentos era julgado. Enquanto Leila lia a inscrição, vi algo estranho no chão, uma pequena relíquia coberta de pó. Abaixei-me e a toquei, e ao levantar, percebi que era um pequeno amuleto, feito de algum metal escuro e pesado, com o mesmo símbolo do portão das sombras entalhado em sua superfície. Ao segurá-lo, senti uma onda de frio atravessar meu corpo, como se a própria morte tivesse tocado minha pele. Isso Sussurrou Ibrahim ao ver o amuleto em minha mão. é um sinal. Algo está nos observando. Não devíamos ter vindo. A tensão em sua voz era palpável, mas eu e Leila estávamos hipnotizados pelo que víamos. Aquele amuleto parecia pulsar, como se tivesse uma energia própria, e eu sabia que ele era a chave para o que quer que estivesse nos aguardando adiante. Avançamos para outra porta menor, quase escondida nas sombras, e Leila a examinou atentamente. Era uma porta de pedra maciça, coberta com símbolos intricados que lembravam os antigos textos sagrados, mas com uma qualidade sobrenatural que parecia viva, como se os próprios deuses estivessem ali, nos observando e avaliando. Ao tocarmos a porta, senti uma vibração fraca sob minha mão. Não era uma simples rocha, era como se a pedra estivesse reconhecendo nossa presença, absorvendo nossa energia. Então, com um som surdo e profundo, a porta começou a se mover, abrindo lentamente,
como se estivesse nos permitindo avançar apenas por algum motivo específico. Do outro lado, vimos uma sala coberta de sombras, iluminada por uma luz estranha e opaca, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. A sala estava vazia, mas o ar ali era ainda mais denso e quase sufocante, carregado de uma presença opressiva que parecia se infiltrar em nossas mentes. Eles estão nos observando. Sussurrou Leila, com os olhos fixos em algo que parecia apenas visível para ela. Naquele momento, uma figura começou a se formar na escuridão. Era uma forma indistinta, esculpida de sombras e luzes, algo que os olhos mal podiam captar, mas o coração sentia. Eu sabia que era um dos deuses, uma presença que não pertencia ao nosso mundo, mas que se manifestava ali, na penumbra, como uma prova viva dos mitos e lendas que havíamos estudado por toda a vida. A figura parecia olhar diretamente para mim. Seus olhos eram apenas poços de escuridão infinita, e senti como se minha alma estivesse sendo avaliada, cada um de meus pensamentos exposto e analisado. A pressão em meu peito era insuportável, mas eu não conseguia desviar o olhar. Era como se algo me mantivesse preso, forçando-me a encarar o desconhecido. Ao meu lado, ouvi o sussurro abafado de Ibrahim, suas orações aumentando em volume e urgência. Ele estava aterrorizado, mas não ousava fugir. Leila, ao contrário, estava imóvel, como se hipnotizada pela presença sobrenatural diante de nós. A figura gesticulou em direção à parede oposta, onde uma nova inscrição havia aparecido, como se fosse escrita no momento. As palavras eram claras e assustadoras. Aqueles que atravessam o portão das sombras renunciam ao mundo dos vivos. Somente os que aceitam a verdade podem continuar. Aquela frase nos atingiu como um golpe. Leila e eu trocamos um olhar, ambos conscientes de que estávamos à beira de algo muito maior do que imaginávamos. Ibrahim parecia dividido entre o medo e a urgência de sair, mas nós dois sabíamos que não podíamos desistir agora. A presença do Deus na sala parecia um teste, uma prova, e nós não seríamos dignos de prosseguir sem enfrentá-lo. Com o coração batendo como um tambor, me aproximei da inscrição, tocando-a com a ponta dos dedos. Imediatamente a câmara começou a vibrar, e a figura diante de nós se dissipou, como se seu julgamento tivesse sido feito. Diante de nós, uma passagem se abriu. Ao cruzarmos o umbral da passagem recém-aberta, uma escuridão ainda mais densa e profunda nos envolveu, engolindo qualquer traço de luz que tentávamos manter. O ar parecia mais gelado e havia um cheiro estranho, metálico, como se o próprio espaço ao nosso redor estivesse podre e oxidado pelo tempo. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, mas não havia para onde fugir. Havíamos avançado muito, e qualquer tentativa de voltar parecia tão impossível quanto cruzar o próprio deserto de volta sem provisões. O túnel à nossa frente era sinuoso e apertado, as paredes cobertas de símbolos que pareciam querer sair da pedra, quase como se ganhassem vida nas sombras que projetávamos com nossas lanternas. Era um labirinto, cada curva um novo dilema, cada bifurcação uma escolha agonizante. Leila se esforçava para interpretar as inscrições, mas não eram como as dos corredores anteriores. Aqui, os símbolos não eram advertências ou histórias de glória. Eram visões de um sofrimento eterno. Entidades com cabeças de animais e olhos cruéis eram representadas segurando almas aprisionadas, algumas das quais gritavam em desespero, retratadas com uma clareza horrível. Em um ponto, Leila parou, os olhos arregalados fixos em uma inscrição que mostrava o próprio Anubis, o deus da morte e guardião dos portões para o além. Ele estava retratado em posição de julgamento, mas ao contrário das representações convencionais que mostram Anubis conduzindo as almas, aqui ele parecia segurá-las com uma força opressora, as garras fincadas em suas presas. Nunca vi Anubis representado assim.
Isso é como se ele estivesse aguardando. O labirinto parecia nos levar em círculos, cada corredor idêntico ao anterior, como se estivéssemos aprisionados em um pesadelo interminável. Mas sabíamos que algo nos aguardava. Ibrahim, que até então estava em silêncio, murmurava cada vez mais alto, como se as orações fossem sua única defesa contra o terror crescente. Estamos sendo observados, sussurrei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Eu posso sentir. Eles estão aqui. Após várias tentativas de encontrar o caminho, chegamos a um corredor mais amplo e ali, no final dele, vimos uma sombra se mover. Era uma figura alta, esguia, mas com uma presença poderosa e esmagadora, quase como uma estátua viva. Quando a luz da lanterna passou por sua face, eu soube imediatamente quem era. Anubis, o deus dos mortos. Ele estava em pé com um corpo robusto e a cabeça de um chacal, os olhos vazios, mas brilhando com uma energia que parecia pulsar como o próprio sangue das sombras. Senti que meu corpo inteiro congelava. Cada centímetro meu gritava para correr, mas a presença de Anubis nos mantinha imóveis, como se ele tivesse enredado nossas almas em uma teia invisível. Leila tentou sussurrar algo em árabe, uma oração ou talvez uma súplica, mas as palavras dela saíram entrecortadas, misturadas ao silêncio esmagador do lugar. Anubis então estendeu uma mão, e eu percebi que segurava uma balança, um símbolo antigo do julgamento. Ele ergueu o objeto e, com um gesto lento e imponente, começou a medir nossas intenções, nossos medos, tudo o que éramos. Senti como se estivesse nu perante ele, cada memória, cada segredo meu exposto. Em algum momento, sem que percebêssemos, o labirinto ao nosso redor começou a se transformar. O chão desapareceu sob nossos pés e, subitamente, nos vimos flutuando em uma vastidão escura, com apenas a figura de Anubis à nossa frente. Ele nos olhou profundamente. Seus olhos penetrantes pareciam alcançar o âmago de nossas almas. E, em um sussurro que parecia vibrar no próprio ar ao nosso redor, Anubis falou. Vocês buscam o que não é para os vivos. Estão prontos para atravessar o portão da morte? Fiquei sem ar. O peso das palavras dele se cravou em mim como uma âncora, enquanto ele estendia a balança como se aguardasse nossa resposta. Olhei para Leila e Ibrahim, que estavam em completo choque, mas eu sabia que não podíamos voltar atrás. Dei um passo à frente, tremendo, mas com uma expressão resoluta disse: "Estamos prontos", murmurei, com uma determinação que naquele momento parecia vir de algo muito além do nosso mundo. Anubis nos observou por mais um longo instante antes de assentir. Então, ele ergueu a balança novamente, e a visão ao nosso redor escureceu. A última coisa que vi foram os olhos de Anubis, brilhando como faróis de fogo na escuridão, antes de sermos consumidos pela escuridão total. A escuridão total nos engoliu, e por um momento parecia que eu flutuava em um vazio infinito. O mundo ao meu redor havia desaparecido. Não havia paredes, chão ou qualquer sinal de limite. Era como estar suspenso no próprio espaço, sem tempo ou direção. Um frio gelado invadiu meus ossos e senti que cada memória, cada pedaço de quem eu era, estava sendo extraído e analisado. Então, aos poucos, as sombras começaram a se dissipar, revelando o que parecia ser uma passagem estreita e tortuosa, iluminada por uma luz fraca e espectral. O chão de pedra era áspero, coberto de areia e gravado com marcas profundas, quase como se algo tivesse arranhado a superfície ao longo de séculos. Ibrahim estava ao meu lado, respirando com dificuldade, e Leila se segurava na parede, tentando se equilibrar. "Estamos onde?" sussurrei, mas nenhum de nós tinha uma resposta. O corredor se alargava em uma câmara circular. As paredes estavam cobertas de pinturas que pareciam ganhar vida com a luz fraca. As cenas retratavam almas vagando por um deserto, guiadas por Anubis, enquanto outras figuras,
Deuses antigos com cabeças de animais os observavam, julgando e decidindo seus destinos. Leila se aproximou de uma das paredes, observando as inscrições detalhadas com um misto de fascinação e medo. Estas são representações dos julgamentos dos mortos. Esta câmara é como uma ponte entre os vivos e os mortos, o lugar onde as almas são testadas. Uma sensação de terror crescente me invadiu. Aquelas pinturas não eram simples representações artísticas. Elas pulsavam, vibravam com uma energia inquietante, como se fossem memórias do passado presas nas pedras, esperando para emergir. No centro da câmara, um enorme sarcófago jazia no chão, coberto com símbolos complexos que eu mal podia entender. Sentia que aquele lugar guardava algo antigo e poderoso, algo que não deveria ser perturbado. Esse sarcófago, ele é um portão. Os deuses antigos o usavam como uma passagem, um ponto de travessia entre o nosso mundo e o deles. Ibrahim se aproximou hesitante e murmurou: Estamos atravessando o território dos deuses. Eles nos veem. Sentem que estamos aqui. Então, como se o próprio ar tivesse se solidificado, ouvimos passos pesados ecoando na câmara. Olhei para o fundo da sala, onde as sombras começaram a se mover, se reorganizando até formar uma figura, a figura imponente de Anubis. Ele não era apenas uma imagem esculpida em pedra ou um símbolo gravado. Ali, diante de nós, o Deus da morte estava presente em carne e osso, com sua cabeça de chacal e olhos penetrantes, que pareciam feitos de chamas. Ao nos observar, Anubis parecia medir cada um de nossos movimentos, cada pulsar de nossos corações. A balança reapareceu em suas mãos, e eu soube naquele momento que estávamos sendo julgados. Era um julgamento de intenções, de desejos ocultos, e talvez de cada segredo que carregávamos. Anubis nos avaliava, não apenas como visitantes de seu domínio, mas como intrusos, almas que ousaram atravessar para o outro lado. Vocês buscam a cidade dos mortos? Ele declarou, sua voz reverberando pelo espaço, preenchendo cada canto da câmara. Mas há um preço. Eu engoli em seco, sem saber como responder. Leila, por outro lado, deu um passo à frente, com uma determinação que me surpreendeu. Seus olhos encontraram os de Anubis e ela sussurrou: Queremos saber a verdade sobre meu avô, o Dr. Osman. Queremos entender o que ele viu, o que ele descobriu. Anubis inclinou a cabeça, estudando-a como um predador avalia sua presa. E então, para minha surpresa, ele sorriu, um sorriso frio, desprovido de qualquer traço humano. Ele ergueu a mão e a câmara ao nosso redor começou a tremer. O chão parecia derreter sob nossos pés, como se estivéssemos sendo engolidos por um redemoinho de sombras. A verdade é um fardo. Aqueles que procuram pela verdade devem estar preparados para carregar seu peso. Com um gesto imperioso, Anubis estendeu a mão sobre o sarcófago. O objeto, que até então parecia imóvel, começou a emitir uma luz pálida e perturbadora, e seu tampo se moveu lentamente. Quando o sarcófago finalmente se abriu, uma escadaria estreita e sinuosa revelou-se abaixo, levando a uma escuridão ainda mais profunda. A cidade dos mortos está logo adiante. Anubis murmurou, sua voz mais baixa, mas ainda tão cortante quanto o aço. Mas só aqueles que aceitam o julgamento poderão cruzá-la. Com um último olhar, ele se afastou, desaparecendo nas sombras como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou a preencher a câmara, mas o peso de sua presença ainda pairava sobre nós. Olhei para Leila e Ibrahim e vi que ambos estavam tão aterrorizados quanto eu, mas a determinação nos guiava. Descemos a escadaria estreita, cientes de que cada passo nos levava mais fundo para dentro do desconhecido, para uma cidade que existia entre o mundo dos vivos e dos mortos, um domínio onde as regras do nosso mundo não se aplicavam. No entanto, estávamos prontos, ou pelo menos assim queríamos acreditar. O ar se tornava mais denso e rarefeito à medida que descíamos os degraus da escadaria revelada por Anubis. Cada passo parecia nos afastar da realidade
e nos empurrar para um domínio além da compreensão humana. Não havia volta. Estávamos comprometidos, e o medo que sentíamos era acompanhado por uma atração mórbida, uma curiosidade que nos conduzia mais fundo, mesmo quando o instinto nos implorava para recuar. Quando chegamos ao final da escadaria, a escuridão absoluta se dissipou lentamente, revelando uma vasta sala, iluminada por uma luz sobrenatural. Aquela luz não parecia vir de tochas ou velas, mas emanava diretamente das paredes, como se o próprio espaço fosse feito de energia. A sala era grandiosa, mas carregava um peso opressor. Estátuas enormes de deuses egípcios, tão altas quanto as paredes, alinhavam-se em cada lado, com expressões rígidas e frias, observando-nos como guardiões de um julgamento iminente. Suas sombras se projetavam ao redor de nós, criando um círculo onde estávamos confinados, cada uma das estátuas representando uma divindade que eu conhecia dos textos antigos. Thoth, o escriba divino; Horus, o deus falcão; Maat, a deusa da justiça, e outras figuras divinas cujos olhares inertes nos observavam com uma autoridade que transcende qualquer tribunal humano. A sensação de que nossos passos estavam sendo vigiados me dominava. Eu sabia que aquelas estátuas eram mais do que simples representações. Cada uma delas parecia conter uma presença viva, uma essência que trazia à tona algo imortal e temível. As paredes da sala estavam cobertas de hieróglifos que narravam rituais de julgamento e viagens para o submundo, histórias de almas que cruzavam o limiar entre a vida e a morte, que enfrentavam seus pecados e suas verdades mais sombrias. No centro da sala havia uma plataforma de pedra, talhada com detalhes intrincados, como uma mesa de sacrifício. Sobre ela repousava uma balança, ornamentada com inscrições douradas, brilhando com uma luz perturbadora. Eu sabia exatamente o que aquela balança representava. Era a balança do julgamento, onde as almas eram pesadas contra a pluma de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Meu coração disparou. Se estivéssemos diante daquela balança, isso significava que estávamos prestes a ser julgados. Leila e Ibrahim ficaram ao meu lado, cada um em completo silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Leila olhava a balança com um misto de admiração e terror, seus lábios se movendo em preces silenciosas, enquanto Ibrahim parecia paralisado, os olhos fixos nas divindades que nos rodeavam. Um som baixo, um sussurro profundo e sibilante, começou a preencher o ar. Eu não conseguia localizar a fonte do som. Ele parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, reverberando nas paredes como uma onda. De repente, Anubis surgiu novamente. Ele emergiu das sombras, caminhando em nossa direção com um ar de autoridade e severidade que fazia o ar ao nosso redor estremecer. Com um gesto de mão, Anubis indicou que nos aproximássemos da balança. Eu senti uma pressão invisível me empurrando para frente, como se uma força além do meu controle me obrigasse a obedecer. Ao chegarmos perto da balança, Anubis se posicionou atrás dela, olhando para nós com aqueles olhos escuros e profundos, capazes de enxergar além da carne e da mente, penetrando diretamente em nossas almas. Vocês entraram no domínio dos mortos, Declarou ele, a voz soando como uma mistura de trovão e sussurro. e para continuar, deverão provar que são dignos. Cada um de vocês será pesado. Cada um de vocês enfrentará sua verdade. Ao terminar de falar, ele se voltou para mim, e eu senti o peso de seu olhar, como se cada erro, cada dúvida estivesse sendo trazido à tona. Um frio mortal invadiu meu peito quando Anubis estendeu a mão para mim, apontando que eu deveria me posicionar na plataforma de pedra. Minha mente vacilava entre o pavor e a curiosidade, mas não havia como escapar. Conforme subi na plataforma, uma sensação estranha tomou conta do meu corpo. Senti como se o tempo tivesse parado,
O ambiente ao redor ficou borrado, e só restávamos eu e Anubis, face a face. Ele ergueu uma mão, e com um simples gesto, uma pena dourada surgiu à sua frente, pairando no ar como se fosse feita de luz. Ele então colocou a pena de Maat em um dos pratos da balança. No prato oposto, senti um peso invisível se formando, e entendi que aquele peso era a minha própria alma. A balança começou a se mover, os pratos oscilando levemente, enquanto eu sentia uma tensão crescente, como se minha vida inteira estivesse sendo analisada, cada pensamento, cada desejo secreto, cada ação. Visões começaram a surgir ao meu redor, imagens de minha infância, meus fracassos, meus medos. Tudo estava ali, exposto como uma peça de teatro montada para um público de deuses. Vi minha obsessão com o Egito, a ganância velada de querer encontrar algo extraordinário para minha própria glória, os momentos de desespero quando sacrifiquei amizades e amores pela obsessão de desvendar segredos. Cada escolha parecia pesar na balança, cada dúvida somava-se ao peso que o prato carregava. Então, algo mudou. O ambiente ao meu redor começou a se agitar e ouvi gritos distantes, lamentos que pareciam vir de almas em sofrimento eterno. Era como se minha própria hesitação estivesse sendo julgada. O prato da balança começou a descer, cada vez mais pesado. Meu coração se apertou ao ver que o lado com minha alma começava a ultrapassar o peso da pena de Maat. Anubis me observava, implacável e inabalável. Então, sua voz ecoou novamente. Tua alma pesa, mortal. Ainda resta em ti a dúvida, o egoísmo. Por que buscas a cidade dos mortos? Respirei fundo, sentindo o peso de suas palavras, e soube que não poderia mentir. Com um esforço que me esgotou completamente, respondi: busco a verdade, mas também busco respostas que me pertencem e, talvez, redenção. Anubis inclinou a cabeça como se estivesse considerando minha resposta. A balança parou, o peso se estabilizou e senti uma fraqueza tomar conta do meu corpo, mas eu ainda estava de pé. Ele se voltou para Leila. Ela, que estivera silenciosa durante todo o julgamento, caminhou até a plataforma com uma dignidade que me surpreendeu. Seus olhos brilhavam, não de medo, mas de determinação. Quando ela subiu, as imagens ao redor se alteraram, mostrando momentos da vida dela. A infância marcada pelo desaparecimento do avô, o peso de carregar um legado que ela mal compreendia. Mas havia também algo mais. Uma fé profunda, uma vontade de entender o que o avô havia descoberto, como uma última homenagem a ele. A balança oscilou, mas não tanto quanto a minha. Era como se Leila tivesse sido aprovada antes mesmo de subir na plataforma. Anubis a observou com uma expressão que parecia quase respeitosa, e com um gesto, ele sinalizou que ela estava livre para continuar. Por fim, ele se voltou para Ibrahim, que tremia tanto que parecia que suas pernas iriam desabar sob ele. Quando ele subiu na plataforma, o ambiente ao redor mudou novamente. Visões dos medos mais profundos de Ibrahim se materializaram, imagens de morte, de perda, do temor de nunca alcançar a salvação. A balança oscilou violentamente e o lado de Ibrahim afundou mais e mais, como se ele carregasse o peso de 1000 temores e pecados. A sala inteira ficou tensa e todos nós prendemos a respiração. Anubis olhou para ele com um olhar sombrio, como se aguardasse a confissão final. Ibrahim, em um ato desesperado, caiu de joelhos, murmurando orações e pedindo perdão. Era evidente que ele temia o julgamento mais do que qualquer um de nós, e as palavras saíam em soluços trêmulos. Anubis, impassível, ergueu uma mão e, com um gesto definitivo, a balança se estabilizou, mas não como antes. Ao invés de mantê-lo de pé, o Deus dos mortos o sentenciou ao chão. Um frio mortal encheu a sala e Ibrahim desabou inconsciente,
o peso do julgamento mais do que ele podia suportar. Ao final, Anubis nos olhou, ciente de que havíamos passado pelo julgamento, mas não sem custo. Suas palavras finais ecoaram como um decreto. A cidade dos mortos se abrirá para vocês. Mas lembrem-se, não há como escapar de suas próprias almas. O julgamento nunca termina. Com um último gesto, ele se dissipou nas sombras, e um novo portal se abriu diante de nós, revelando a entrada para a cidade dos mortos. Continua